Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um Spook Responde, episódio 20. Muito bem, meus amigos do canal Spook Houses. Vamos tirar a dúvida de cada um aqui que mandou. Claro, eu peguei aqui para 3 páginas de perguntas que eu acho que vai dar mais ou menos umas 10 horas de filme. Brincadeira, né? Eu espero que dê em torno de 1 hora. Eu acho que para conhecimento 1 hora tá muito bom, né? A gente não vai fazer aqui um vestibulando, um cursinho para perguntas e respostas de espiritualidade. Mas acho que é uma coisa legal, acho que é o suficiente para a gente abordar todos os temas, ou pelo menos o que vocês querem saber. Eu tô gravando agora à tarde, são mais ou menos 7 horas da noite, tá? Então, vão ter alguns barulhos na rua, alguma coisa assim. Eu tô com meu ventilador aqui ligado porque hoje está bem caliente aqui. E só para evitar o tio Spook derretendo na frente da câmera, tá bom? Então, pedir a paciência de vocês, porque é o melhor horário agora para gravar, já que a gente vai fazer 1 hora de filme, depois para editar isso tudo vai ser muito grande. Então vamos lá. Primeira pergunta, Henrique Martins. Salve, Rodrigo, salve, família Spook, sou super fanzaço do seu trabalho. No seu último Spook Responde aos Inscritos, você falou sobre uma casa em que houve um suicídio. E antes de mais nada, sei que você não tem como analisar caso a caso, mas com sua experiência, um imóvel em que 4 pessoas, infelizmente, tiraram sua própria vida num intervalo de aproximadamente 10 anos entre um e o outro, você acha que pode estar ligado a algo no imóvel ou é apenas uma triste coincidência? Abraços, amigo. Putz, Henrique, essa é uma pergunta muito complicada, mas os universitários, eles separaram para mim, tá? Todas essas perguntas, assim, eu sempre olho junto com eles e eles vão escolhendo quais são as mais interessantes, né? Para colocar o tio Spook numa cilada, mas... Henrique, a gente não pode culpar uma casa por acontecer essas certas coisas com a família. Quando eu faço as análises, eu sempre esclareço que uma coisa é o que acontece numa casa, outra coisa é o que acontece com a energia da família. As pessoas, elas são um emaranhado de energias, energias emocionais, mentais, que refletem no nosso corpo físico, tá? Então, à medida que geramos distúrbios, sejam distúrbios emocionais, mentais e reações químicas do nosso organismo, nós geramos impulsos eletromagnéticos ao cérebro e esse impulso magnético ao cérebro, né, impulsos nervosos, eles acabam gerando, às vezes, pensamentos, atitudes e comportamentos muito complicados, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa toma muito hormônios, vou te dar um exemplo, tá? Os hormônios mexem com o senso de humor de uma pessoa. Você pode controlar o senso de humor de uma pessoa por meio da sua base hormonal. Então, quando você coloca hormônios bons no organismo de uma pessoa, ela se sente feliz. Quando você coloca hormônios questionáveis ou hormônios para sanar certos distúrbios, existem reações químicas adversas. E isso pode levar a atitudes e comportamentos. Então, não é uma coisa espiritual, torna-se uma coisa mais química do organismo e aí gera um distúrbio emocional que ocasiona um distúrbio mental. Existem criaturas que podem matar uma pessoa. Eu diria a você, Henrique, que existem criaturas que podem influenciar uma pessoa a cometer crimes, tá? Mas não latrocínio, essas coisas. Existem criaturas que podem levar uma pessoa a se matar. Pode. Tá? São criaturas que estão muito acima do reino dos bestiais e são criaturas que têm livre-arbítrios. Então, uma casa, se você for ver aquela limpeza que eu fiz na casa chamada Quarto do Pânico, no Quarto do Pânico tinha uma criatura que estava levando as pessoas a uma depressão e essa depressão, por consequência, levava uma pessoa a cometer o suicídio. De novo, nem tudo é ocasionado sobre o mundo espiritual. Então nós temos que separar o mundo espiritual de conclusões emocionais, químicas e reações do nosso corpo adversas que levam o ser humano a isso, tá? Então vamos colocar aí um pezinho no freio e saber distinguir o que é um e o que é outro. Vamos supor que uma pessoa realmente que venha cometer o suicídio, ele fica perdido aqui no mundo e constantemente, em muitas vidas, ele emana isso, ou seja, ele sempre busca se matar, se matar, se matar, se matar.
A vibração dele é a vibração do suicídio. E ele induz as outras pessoas, por meio de vibrações do corpo de energia, a acharem que devem se matar. E pessoas que são mais fracas emocionalmente e mentalmente vão achar que sim, é uma solução viável à sua vida e elas se matam, tá? Então, temos que tomar muito cuidado. Uma coisa é o imóvel, outra coisa são a energia das pessoas. Essas criaturas podem estar no imóvel? Podem sim, tá? Essas coisas podem estar conectadas a um ser humano. Se esse ser humano for de mente fraca, ela vai conectar durante um mês e depois o cara vai se matar. Tá? Mas, de novo, nem tudo é do mundo espiritual, tá? Que seja aí, dentro dessa mensuração que eu fiz, 1/4 ou 1/5, a gente pode olhar e falar, tá, tem alguma coisa do mundo espiritual aqui, tá bom? Vamos lá, Isis Oliveira. Boa noite, tio Spook. Gostaria de agradecer a você e os universitários por esse trabalho lindo que vocês fazem no YouTube. Nossa geração realmente precisava de uma fonte de informações confiável e rica quanto o canal Spook House sobre espiritualidade. Vocês viram, né? Eu fico muito contente. Tem muitas perguntas, mas nesse e-mail vou abordar apenas as questões sobre iluminação. Em um Spook Responde, você disse que já se iluminou e em outro vídeo você disse que o que nos prende nesse mundo é o ego. Como você se iluminou? Dizem que só se ilumina por meio da meditação, mas existem outras formas? Existe. Quais as diferenças que você percebeu entre ter uma mente iluminada e não ter? Ouvi de alguns canais que mentes iluminadas não sentem mais raiva. Nossa, escutei um assopro aqui do meu lado, alguém murmurou alguma coisa. Isso é verdade? Sei que você ainda está no mundo por causa dos seus planos com Deus, mas se eu me iluminar, eu vou morrer? Nossa. É um grande abraço, e um grande abraço para vocês universitários. Espero ser sua discípula um dia. Bom, vamos lá. A iluminação é um estado a ser alcançado e desejado e cobiçado por todas as pessoas que praticam as meditações Bodhisattva e Bodhisattva, tá? São caminhos que as pessoas seguem para atingir a sua iluminação, seja uma iluminação pelas práticas amorosas ou uma iluminação pela sabedoria, tá? Quando você se ilumina por um desses dois caminhos, você atinge um regozijo da contemplação pela vida. O que seria a contemplação da vida? Seria quando você entende todos os princípios, a coexistência, toda a ligação entre todos os seres, as divindades, o conceito de toda a vida do planeta. Iluminar-se é desprender-se daquilo que te deixa fixo a uma única estrutura e faz com que a sua consciência percorra todos os universos e você consiga vivenciar de uma maneira contínua todo o princípio da sua existência, da vida. Você entende como os universos se comunicam e é algo muito legal porque a iluminação em si ela não é algo que deve ser momentânea, ela é algo que deve ser vivenciada continuamente. Então ela não para, ela não cessa. Durante todo o processo de contemplação, de meditação, de oração, de comer, dormir, respirar, é algo de se iluminar. As percepções sobre a observação do mundo, das pessoas, daqueles que o rodeiam, o questionamento da sua existência, os contínuos porquês disso, o porquê daquilo e a necessidade de sempre estar mudando, sempre estar aperfeiçoando a existência humana. A iluminação é algo... quando a gente se ilumina, eu lembro que eu tenho uma tia que falava que eu me iluminei a partir dos 10 anos de idade, quando eu meditava dentro de um armário. Eu gostava de me esconder do mundo e eu ficava dentro dos armários meditando. É engraçado isso, né? O que eu falo para as pessoas é que todo o universo ele é cíclico. A gente aprende muito pouco na vida, a maioria das coisas nós relembramos. Se você for fazer uma conta matemática da origem do planeta Terra e de quanto tempo nós estamos no planeta Terra, você vai dividir um pelo outro, você vai perceber que nós estamos em 3 segundos de vida. Desde a origem do planeta Terra e desde a origem do ser humano no planeta Terra, se você dividir um pelo outro,
você vai ver que o ser humano, o tempo que ele encontra-se no planeta é irrisório. Nós vivemos um movimento cíclico de contínuo, de tentativas, de aprendizado, sempre fazendo a mesma coisa. Imagina quantas vezes você se formou em engenharia, quantas vezes você se formou em gastronomia, quantas vezes você se formou em administração de empresas. São milhões e milhões e milhões de eus existindo. E esses milhões de eus são milhões de tentativas de ser o que você deveria ser. Mas você passa metade da sua vida sendo algo que querem que você seja. Entende? É um processo muito complicado, mas quando você se ilumina, você percebe exatamente isso, dizendo, eu não preciso ser aquilo que os outros querem, eu sou o que eu sou. Tem um texto muito legal que diz, I'm not the body, I'm not the mind, I am the soul. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou a minha alma. Quais são as maneiras de você se iluminar? Eu lembro que uma vez eu estava com um monge e ele disse que uma vez ele conheceu uma pessoa que se iluminou caindo no chão. Ela caiu no chão e se iluminou. A iluminação, ela acontece como um clique. Quando você percebe a coexistência dos universos, quando você percebe a sua existência, o porquê de você existir, o porquê de você estar aqui. É realmente algo momentâneo, é algo que você para e fala, agora eu entendi. Mas é interessante você entrar em princípios de autoaprendizado, questionamentos, princípios de filosofia para entender melhor quem é você. O nosso ego é a única coisa que nos prende aqui, tá? Porque é o nosso ego que faz com que nós continuemos o nosso trabalho. Não leve o ego como uma situação ruim. O ego não é ruim. O ego, nesse caso, ele é saudável porque faz você continuar a sua existência de maneira incansável em prol a outros seres, em prol a necessidade de informação, de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de posturas, de criar possibilidades e aprendizados na vida, tá? Qual a diferença de você ter uma mente iluminada ou não ter? A sua percepção. Uma vez um rapaz chegou para um mestre budista que estava meditando no Oriente e ele falou, mestre, mestre, mestre! E o mestre, é verdade que todos nós somos iluminados? Sim, todos nós. Ah, mas tem certeza que todos nós somos iluminados? Tenho. Não, mas fala a verdade, todos nós mesmo? Não, porque eu acho que não são todos. É, você tem razão, menos um. Entende? Todos nós somos iluminados, você é que não sabe que você é iluminada. Sobre as mentes iluminadas que não sentem mais raiva, isso é verdade? Não é verdade, porque o que vai determinar as sensações e emoções não é o estado da sua iluminação. O estado da sua iluminação, ele é um aprendizado. Quando você joga a sua iluminação sobre seu corpo, você controla as suas emoções, mas suas emoções, elas existem. Quando você sorrir, sorria. Quando você comer, coma. Quando você respirar, respire. Mas isso também tem a ver quando você sentir raiva, sinta a raiva, porque a raiva é um aprendizado. Você não pode negar as emoções negativas, porque as emoções negativas elas fazem parte de um aprendizado. Quando você aprende o que são as emoções negativas, a raiva, o ódio e todas essas coisas, você aprende a entendê-los, a aceitá-los e a inferiorizá-los perante as sensações maiores, como o amor, como a alegria, a felicidade, a bem-aventurança, coisas legais da vida, entende? Essas sensações, elas existem e elas devem ser controladas e mediadas para que elas não tomem conta do seu corpo, da sua mente e inferiorizem sensações legais, emoções legais que realmente fazem parte da sua vida, tá? Então tome muito cuidado com esses conceitos, porque todas essas sensações, elas existem sim. A questão é como eu observo elas e como eu controlo elas e como eu lido com elas, tá bom? Se você se iluminar, você vai morrer? Não, você vai continuar sendo um iluminado. A única coisa é que você vai se desapegar de tantas besteiras da vida e você vai poder vivenciar a alegria de Deus de uma maneira diferente. Giorgia Tolotti. Boa noite, Rodrigo. Eu era católica, porém agora não tenho religião. Ok.
Acredito na Umbanda e budismo e fui em um terreiro recentemente. Fui em uma semana e na outra não, pois precisei viajar. Quero continuar indo, mas não sei até quando. Gostaria de saber o que preciso fazer caso não queira ir mais lá e o que fazer para não levar energias ruins caso eu decidir parar de enfrentar. Espero que responda a minha pergunta, pois estudou com muita dúvida em relação a isso. Pois estou com muita dúvida, né? É o seguinte, Georgia, eu fiz um vídeo só sobre isso, na qual eu brinquei chamando de a maldição da Umbanda. Não é que é a maldição da Umbanda, mas a questão do respeito à Umbanda, tá? Quando nós vamos pedir ajuda a alguém, nós meio que criamos laços com esses lugares. Então o terreiro tá lá, você chega e fala, ô Misifi, eu quero aqui, né, que o senhor me ajude. Tá bom, Misifi, senta e senta. Você vai e coloca todos os seus problemas e você faz uma espécie de uma troca com o centro que você está frequentando. Então na hora que você chega lá, você pede ajuda e eles te ajudam. Só que existe uma relação de troca entre os dois lados. É complicado falar isso, porque tem muitos umbandistas que vão dizer que não existe, mas existe. Essa relação de troca é uma relação de responsabilidade, comprometimento, de respeito, de ética sobre aqueles que frequentam tais lugares. Existe um compromisso a ser honrado entre as duas partes. Não é porque você conseguiu atingir sua crença, ou aquilo que você acreditava, ou aquilo que você precisava, que você vai deixar de frequentar. Tipo, alcancei o que eu queria, obrigado, tchau, até logo, valeu. Não. Existe uma relação de respeito que deve ser literalmente respeitada. Então você tem que fazer um processo de agradecimento a eles, tem que prestar contas no sentido de, olha gente, eu quero agradecer a todos vocês, é isso que está acontecendo, eu já alcancei minha graça, ou eu tenho que viajar, eu vou me ausentar, tudo bem, quero agradecer a todos vocês. O diálogo. Seja clara no que está acontecendo, o porquê que você vai se ausentar, o porquê você não quer continuar no centro espírita, seja kardecista ou de Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Abra o jogo, deixe claro, agradeça e como em todo restaurante diga quanto eu devo. Literalmente falando isso, entendeu? Não que você vai deixar recursos financeiros lá, mas deixar claro que não existe mais nenhuma dívida a ser paga. Seja dívida de comprometimento, de responsabilidades, de formas de agradecimento, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Vamos lá. Denise Santos. Boa noite, Rodrigo. Minhas dúvidas são... Tudo isso? Criaturas em determinado ponto em uma rodovia podem causar acidentes? Entrar no carro com o motorista em movimento e lhe dar alguma ansiedade, sensação que o leve ao acidente até resultado em morte, como já vi em vários relatos do canal Assombrado? Tá, vamos nessa primeira pergunta. Assim, eu vou ser honesto aqui com vocês, tá? Não, isso não existe. Você não vai encontrar um espírito pedindo carona, você não vai encontrar um espírito de uma mulher numa rodovia, na qual você com a sua moto vai dar carona. Para bom entendedor, acho que foi bem claro isso. Eles não vão entrar no ônibus e você vai olhar para o lado, tá ele com a cara toda desfigurada, que nem existe em filmes de Hollywood, tá? Isso não existe, não existe, tá? Tem muitos vídeos fakes na internet de espírito que se encontra na rodovia, que você vai ver aquela mulher toda, né, coberta de branco ali no meio da rua. Isso não existe, não existe, tá, gente? De novo, esses espíritos, eles são vistos por meio de um olhar de um médium, de um clarividente. Quem não é médium, quem não é clarividente, não vai ver esse tipo de coisa. Eles não vão pegar carona no busão, eles não vão sentar no busão e estar lá do lado. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Eles não vão ficar andando sozinhos nos ônibus, tá? Não vão, não vão. De novo, isso aqui não é um jogo de RPG, de MMO, que os moleques gostam de jogar, um Arma 3, que, né, tô no meio do mato, vai aparecer alguém ali, né, e eu vou ter que enfrentar, sei lá, um Skyrim da vida. Então tomem cuidado, as interpretações do mundo espiritual ali são totalmente absurdas, tá? Eles vão atrás de possibilidades de voltar à vida, de se comunicar por meio das pessoas. Eles se conectam às pessoas, as almas
penadas, que ficam vagando, elas ficam vagando procurando pessoas para se conectarem, para existirem de alguma forma. De novo, esses relatos, gente, assim, eu não tenho nada contra o Matheus, nada contra a Ana, pelo amor de Deus, mas eu, Rodrigo, não gosto de relatos, porque eu acho que tem muita historinha e pouco fato, pouca realidade, tá? Tem muito oba-oba, não tem muito discernimento em alguns relatos, não da Ana, do Matheus, mas assim, eu recebo muitos relatos por e-mail e são relatos completamente... Gente, o moleque deu um surto, sabe? Cada texto, cada coisa assustadora que eu nem leio mais. Eu não leio, tá? Não me interessa relatos, tanto que eu não tenho nenhuma playlist de relatos espirituais de inscritos no meu canal. Porque não tem nexo, é completamente tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu ensino a vocês. É completamente sem noção, sabe? De novo, aquela história, Rodrigo, eu sonhei com o pé de abacate e isso daí era o demônio? E é real, isso foi real, gente. Tem muitos e-mails que eu recebo assim. Então eu não aprovo relatos, eu acho que tem muita coisa de... Eu acho que eu vi isso e não é, sabe? Eu acho que eu senti isso e não sentiu... Tá? E eu mesmo, Rodrigo, não assisto essa parte do canal da Ana e do Matheus de relatos porque eu não sou fã desse tipo de assunto, não me atrai esse tipo de assunto, tá? Eu gosto muito quando o Matheus ele se aprofunda em assuntos de pesquisa. Eu acho que o Matheus tem uma habilidade muito legal jornalística, quando ele vai atrás, quando ele pesquisa os temas, quando ele traz um conteúdo informativo, mas não os relatos. Relato eu não sou muito adepto, porque eu não gosto, eu acho que não são reais, tá? Quando uma violência sexual acontece em um ambiente, esse local muda a energia, de que jeito e quais os efeitos que, caso fiquem, tem sobre as pessoas que estão nele? Ó, Denise, eu já falei sobre isso em muitos vídeos de análise, tá? E eu acho que assim, qualquer tipo de violência, qualquer violência, geram formas de pensamento, geram criaturas bestializadas no ambiente. Por quê? Porque qualquer ser humano que faça uma ação contra outro indivíduo, uma ação física ou mesmo ofensiva, ele alimenta essas criaturas. E quando ele alimenta essas criaturas, ele faz com que elas existam cada vez mais ao seu redor. Então, em uma cena de crime, existem energias desse tipo. Em umas cenas de agressão, qualquer tipo de agressão, existem seres que se alimentam dessas energias, tá? E eu já falei isso em vários vídeos meus, por favor. Uma pessoa pode ser atacada sexualmente por uma criatura com... Nossa, que absurdo. Eu me nego a ficar respondendo essas coisas, Denise. Eu acho que você precisa passar por um processo de reeducação espiritual, tá? Ser atacada sexualmente, um espírito não vai te atacar sexualmente. Por favor, eu acho que existe um distúrbio sexual. Eu acho que você está com obsessor sexual, Denise. Que é tudo questão de abuso sexual, problema sexual, ataque sexual. Por favor, vamos fazer uma sessão para retirada dessas criaturas, porque aqui tá pesado, viu? De novo, nenhuma criatura vai te atacar sexualmente. Doris Bittner, eu não sei quem é isso, mas, de novo, não existe. O que acontece, Denise? Eu já falei em vídeo, vamos lá. Existem obsessores que estão ligados a sexo. Esses obsessores ligados a impulso sexual, instinto sexual, eles são muito fortes, tá? Eles são muito, muito fortes e eles têm fisionomias bem diferentes de criaturas normais, e quando eu entro numa casa e os identifico, eu já fico com receio, já vou querer fazer a limpeza direto, porque eles vêm para cima numa atitude de não querer que eu fique no lugar, no local em si, tá? Eles são agressivos de querer peitar a pessoa, então eles vêm se fazer incisivos à minha frente. Mas ninguém vai chegar e arrancar a sua roupa, te jogar contra a parede, essas coisas não vão, tá? Isso nenhum espírito vai fazer, não vai. Se vocês viram um caso disso, eu sinto muito, porque não é verdade, não é. Eles não têm o porquê fazer esse tipo de coisa. O que eles vão fazer é se conectar a você sexualmente, ou seja, em pontos sexuais, e fazer com que você aflore impulsos e instintos
para que você tenha parceiros, seja do mesmo sexo, do sexo oposto, desenvolver um apelo sexual fora do comum, um apetite sexual fora do comum. E antes que os jovens do meu canal comecem a me bombardear dizendo, porque eu tenho isso. Você tem 14, 15 anos, você está no seu ápice sexual, está com os hormônios, como diria a antiga empregada da minha avó, vocês estão com os homônimos à flor da pelvis, né? E isso não tem nada a ver com obsessores, tá? Nós estamos falando de pessoas que já têm, sei lá, 30 anos de idade e que os hormônios não deram uma assentada e continua ali na loucura, no frenesi, atrás de parceiros sem parar, tá? De novo, cada caso é um caso. Se esse caso da Doris Bitter foi aquele que o Matheus fez, que era uma mulher que estava sendo violentada, aquilo lá não são espíritos, tá? Pelo que eu entendi, tá? Porque assim, eu não vi vídeo nenhum mostrando, aquilo foi só realmente encenação, tá? Eu não conheço a história, não vi nenhum relato, documento real sobre esses ataques. O que eu entendi eram que eram seres de outras dimensões, de universos de outras dimensões que estariam utilizando, sei lá, alguma forma para se fazer presente nela, mas não sei se muitos psicólogos ou psiquiatras não iriam colocar aquilo como um problema sério de desequilíbrio mental ou emocional. De novo, eu não vi o caso, eu só ouvi por alto o que aconteceu. Mas, Denise, assim, são muitas perguntas relacionadas a sexo. Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. Bruno Sato. Olá, Rodrigo, tudo bem? Um grande abraço. Eu fico feliz em ver o quanto cresceu o canal. Sou dos tempos dos 3.000 inscritos. Nossa, eu lembro quando eu tinha 174 inscritos. Eu fiquei acho que 1 mês, 2 meses com essa marca. Gente, foi algo surreal. Eu achei que eu ia encerrar o canal naquela época. Porque eu tinha 3, 4 meses e não saía daquela marca. Não saía, fiquei travado ali. Bom, tenho 2 perguntas. Primeiro, as crianças de hoje estão nascendo mais evoluídas, aprendem as coisas com mais facilidade, falam mais rápido e etc. Tenho uma filha de 3 anos e me surpreendo a cada dia com as coisas que ela faz e fala. Coisas que quando eu tinha a idade dela, nem sonhava. Sou de 1988, eu sou de 75. Isso se deve ao processo da roda da vida, que você já mencionou, e de fato em cada nova vida nascemos mais evoluídos? Não. Você acredita no apocalipse? Acredita que de fato um dia venha acontecer? Não. Vamos lá. Sobre a questão das crianças. As crianças hoje, eu não sou muito adepto a colocar nome às crianças, tá? No sentido de, criança índigo, criança cristal, criança não sei o que, ametista, criança sei lá o que, sabe? Eu acho que isso são devaneios dos anos 70, 80. O fato é o seguinte, existem muitas teorias sobre a evolução da consciência humana. Nós estamos numa época tecnológica, nós estamos numa época de informação muito rápido. Em 1980, 1970, nós não tínhamos isso. A informação era rara a gente ter. Quem dominava a calculadora científica, quem dominava o Excel, Lotus 1, 2, 3, Pascal, eram gênios, Hoje em dia, a molecada com 15, 16 anos sabe mexer numa HP 12C que dá um banho em muita gente, tá? Por quê? Porque há a necessidade da troca e compartilhamento de informação muito rápida. O que vai acontecer com o futuro é um grande medo, por quê? Aparentemente, tudo que a gente tem de banco de dados está numa coisa chamada Google. Tudo. Nós não temos mais dicionário Aurélio, nós não temos mais Barça, nós não temos mais livros que trazem conhecimentos que você precisa tê-los fisicamente. Tudo que você pode ter, você liga no Google e tem lá. A informação torna-se pontual. O medo que acontece é o seguinte, no futuro a mente das pessoas seja uma grande tábua branca, na qual ela não precisa mais decorar nada, não precisa mais aprender nada, ela precisa saber onde procurar. Então ela vai lá no Google, ou se conecta via o Google Glass, que são aqueles óculos do Google, ou através de sistemas neurais que o Google tem desenvolvido sim, tá? Para você estar conectado numa única plataforma de comunicação por meio da sua mente, na qual você saiba onde procurar, pegou aquela informação, aplica aquela informação e você tem a resposta. O diferencial, obviamente, é a sua expertise em como aplicar isso da maneira correta e da maneira como te favoreça.
tá? Esse é o meu grande medo, onde a mente do ser humano vai ser colocada de lado e nós vamos virar um grande HD para armazenar informações do Google. Então, de novo, as crianças elas têm evoluído, mas você tem percebido que as crianças elas têm uma mente evoluída, mas o lado emocional hoje das crianças é totalmente destruído. As crianças elas nascem com síndromes, com depressão, com tristezas, elas adquirem aos 10 anos de idade depressão. Peraí, se a sua mente é tão evoluída assim, a sua mente não é capaz de entender suas emoções. Não. Ela está visando sempre para frente, as emoções estão ancorando ela. Então nós vamos ter jovens com distúrbios emocionais absurdos e uma mente extremamente rápida na qual ela é destrutiva. Ela vai se voltar contra o próprio corpo e vai se destruir. Então você vai ter pessoas que nascem, desenvolvem uma capacidade racional monstruosa, aos 15 anos estão sofrendo de depressão e vão acabar morrendo cedo. Pensa nisso. É sério. Começa a observar. Os jovens hoje nascem com desequilíbrios emocionais. Antigamente, em 1970 e 80, nós tínhamos um emocional muito forte, onde a base da família era forte, onde nós poderíamos brincar na rua sem medo, nós não vivemos enclausurados em casas, nós tínhamos uma liberdade emocional enorme para poder sorrir, brincar e nos divertirmos. Hoje não. Hoje o lado emocional é ficar em casa, trancado com medo, ligar a internet e ser bombardeado por tantas informações, que uma criança sorri, chora ao mesmo tempo. Ela consegue, numa página do Google, no YouTube, ver um canal de comédia, dar risada e em seguida clicar e ver uma coisa triste e chorar. Ela não consegue segurar as mesmas emoções, ela vive um emaranhado de distúrbio emocional. Então tome muito cuidado. Eu tenho medo do futuro, eu tenho muito medo do futuro. Sobre o Apocalipse é uma grande idiotice. E eu vou explicar para você, e eu tenho que explicar para todo mundo, Brunão, o que é o Apocalipse, porque eu postei no meu canal um podcast sobre esse assunto, mas acho que ninguém entendeu. O livro do Apocalipse ele foi escrito por várias pessoas, e não somente por John the Revelator, né? o nosso querido João, o Revelador. São várias pessoas que escreveram o Apocalipse em várias passagens, várias épocas, várias impressões. Na verdade, o Apocalipse é um livro código no qual, dentro de um período da Grécia, onde existia um cenário econômico e político adverso, o livro de Apocalipse, ele remete a questões da época, onde ele coloca as diferenças de classes, a criação do governo, a movimentação do governo por meio de parábolas, tá? Então ele é totalmente político e econômico sobre aquela situação que estava sendo vivida. E, infelizmente, em um dos livros do Apocalipse, um maluco acabou escrevendo e houve interpretações erradas sobre o que seriam essas revelações, na qual ele acreditava que um dragão de 7 cabeças iria se erguer e destruir. Na verdade, não. O dragão de 7 cabeças era a invasão do Império Romano sobre a Grécia, sobre as ilhas do Mediterrâneo, e destruindo tudo. Então vocês têm que entender que eles são, tanto a Bíblia quanto esses livros, eles são parábolas. Eles não são e não devem ser interpretados ao pé da letra. Eles devem ser interpretados sobre um contexto da época, seja um contexto histórico, fatores econômicos, políticos e sociais que implicam na necessidade da gente expressar o conhecimento, sendo ele compactado em informações, palavras-chave. Então, a maioria das pessoas leem realmente o Apocalipse acreditando que o Godzilla vai sair da água e vai destruir Japão, que nós vamos ter pterodátilos voando, dragões cuspindo fogo e que o mundo vai ser destruído por uma catástrofe vinda de um anticristo. Gente, sai do Netflix um minuto, por favor. Vamos ler, vamos estudar, vamos começar a aprender as coisas, tá? Netflix é legal sim, cara, eu gosto também, mas o Godzilla não existe, tá bom, gente? Ninguém vai sair do fundo do mar, tá? Vocês não vão ter lá aquele tubarão gigante, o Megalodon, que vai levantar e vai engolir metade do Panamá. Não vai ter isso não, tá, gente?
E assim, tem muito pastor que prega isso, eu acho que vocês deveriam levantar e ir embora, porque se o cara começa a acreditar nesse tipo de coisa, eu tenho até medo do que está para vir aí no futuro. Então vamos fazer aqui a pergunta do anônimo, porque ele não quer participar, ele não quer... Engraçado, né? Se as pessoas não querem que eu fale o nome das pessoas, então não tem nenhum porquê ler as perguntas. Mas tudo bem. Olá, Rodrigo, parabéns pelo canal. Não o conhecia e acabei encontrando sem querer. Quando mais novo estudava sobre exoterismo, mas tenho muito que aprender ainda sobre esse tema. Mas me identifiquei muito com o seu canal e parabéns novamente. Pergunta: até onde a metafísica pode te manter protegido de possíveis agressões ou influências? Manipular energia para a criação de escudos de energia ou afins. Eu tive numa sala de aula com grandes professores espirituais e eu aprendi a criar escudos. Eu crio alguns mecanismos de proteção. Então, por exemplo, se você me contratar para fazer uma limpeza na sua casa, eu vou colocar uma proteção espiritual em cerca de 15 a 20 dias e eu não posso passar muito desse prazo porque esse tipo de energia ela vai sendo consumida, tá? Ela vai se enfraquecendo para que energias ruins não adentrem no seu ambiente. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu posso colocar um escudo de proteção na minha casa, mas o que implica num escudo de proteção? O escudo de proteção ele é muito legal para certos momentos da sua vida. Eu morei muito tempo, eu morei 27 anos no Morumbi, tá? 27 anos no Morumbi e perto do estádio, onde aconteciam jogos tenebrosos ali. Então eu vi muita violência, muita agressão. Final de campeonato no Morumbi era sentar e chorar. Eu trabalhava de ônibus, então eu ia e voltava em cerca de uma hora e meia do meu trabalho até a minha casa de ônibus. E uma vez o motorista não conseguiu descer até o estádio, passando pelo estádio, ele largou a gente tipo 15 quarteirões até a minha casa. 15. E eu estava de terno e gravata, eu trabalhava numa empresa e eu falei, bom, vamos lá, né? Eu vou voltar a pé. Desci e a cavalaria vindo e os jogadores descendo, eu falei, putz, eu vou botar um escudo de proteção em mim. E eu fiz um escudo de proteção que me foi ensinado por um mestre espiritual. E é rápido fazer, tá? Em questão de 10, 15 segundos você faz um escudo. Na hora que eu fiz esse escudo, eu passei no meio da cavalaria e os caras estavam batendo nos torcedores e eu passei na boa. Ninguém me viu. Ninguém. Eu fui para casa, ninguém me viu. Eu falei, gente, não é que isso aqui funciona mesmo? Só que existem times corretos para você fazer um escudo de proteção. Quando você faz algo contra o mundo espiritual, ou que chama a atenção do mundo espiritual, o mundo espiritual olha para você. Eu sempre falei isso. Então, se eu faço um escudo de proteção, o mundo espiritual pode olhar e falar, ele fez um escudo de proteção porque alguma coisa tem lá. Então, eles vêm atrás da minha casa, querendo saber o que eu tenho na minha casa. Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu consigo fazer ele momentaneamente e eu não faço muita questão de fazer aqui em casa, porque eu chamo a atenção. É que nem você acender a luz num bairro completamente escuro, onde todo mundo vai olhar e falar, peraí, tem uma luz acesa lá, deixa eu ir lá ver o que tem, entendeu? E esses escudos têm um período correto para fazer, tem todo um porquê. Cheguei a participar de umas 3 reuniões da tal da Gnosis, pelo ambiente pesado e uma impressão muito forte de falcatrua. Nunca mais voltei. Coitado do Samuel Aur, né? Você tem alguma opinião formada sobre esse pessoal? Se não puder ou não quiser responder algumas das perguntas, entenda perfeitamente. Se for ler a pergunta em vídeo, gostaria de me manter no anonimato. Não gosto de atenção desnecessária. Parabéns novamente pelo canal e, se possível, estarei tentando participar na medida do possível. Abraços. Então vamos lá, continuando aqui sobre a gnose. Eu conheço pouco a gnose porque quando eu estava já na Rosa Cruz e já estava sendo convidado a virar maçom, que surgiu a proposta da gnose. Eu olhei os livros do Samuel Aur, né, que eu acho que esse é o nome do fundador da gnose. Eu achei interessante, mas eu achei que fosse meio Amway da vida, sabe? Um esquema meio de conhecimento meio piramidal, meio pró-vida da vida, né? Eu não gosto de pró-vida, eu acho muito ruim aquilo, uma lobotomia, e eu acho que a gnose veio numa tentativa de ser uma nova Rosa Cruz e se deu mal.
porque a maioria acabou indo para Rosa Cruz, para a Provida, e depois é que viram a proposta da gnose, mas tem coisas legais, mas de novo, em todo lugar que lida com religião, crença, fé ou com assuntos esotéricos, a gente acaba se deparando com um elemento que é complicado chamado ser humano. Se você achou que era falcatrua, tudo bem, cara, assim, bora para outro lugar, você não é obrigado a ficar lá dentro. Tá? Minha opinião eu não conheço a gnose o suficiente, eu li alguns livros dele, mas eu não procurei esse tipo de coisa porque para mim não ia mudar muito a minha percepção da vida não, tá? Rosana Gato. Olá, Rodrigo. No vídeo você comentou que teria um prazo de 3 dias para expurgar as criaturas que você traz ao seu apartamento. Quais seriam as consequências de deixar esse prazo passar? A princípio não seria menos desgastante esperar o prazo passar e elas serem resgatadas automaticamente? Parabéns por todo o seu trabalho e tempo dedicado a esclarecer a família Spook Houses. Na verdade não, Rosana. O que acontece é o seguinte. Quando eu faço essa intervenção para expurgar em 3 dias, é uma coisa minha chamada quero gravar para vocês. Porque na verdade é só esse princípio. Então eu travo as criaturas aqui numa espécie de redoma de cristal, que são cristais programados e consagrados com essa finalidade e que eu não ensinei, não vou ensinar. E tem o prazo de 3 dias. Por que eu soube que era 3 dias? Porque uma hora o escudo sumiu e as criaturas saíram de lá. E eu falei, epa, peraí, cadê o escudo que estava aqui? Retiraram. Hello? Aí eu percebi que era um prazo de 3 dias que eu posso fazer isso. Quando eu fiz da Annabelle, no último dia eles vieram falando, tira ela dali ou a gente vai levar agora. Eu falei, mas eu estou filmando, eu estou gravando, não interessa, tira agora dali ou a gente vai retirar à força. E eu gelei e aí eu tive que pegar a câmera rápida e tirar, tá? Não fui eu que estipulei os 3 dias, tá? Até onde eu consigo fazer o processo de intervenção ao mundo espiritual, tá? Então o processo é estipulado por eles, são 3 dias que eu consigo congelar uma criatura dentro desse campo de energia e depois eu sou obrigado a me desfazer rapidamente, tá? Então eu sinto muito, eu não posso segurar, quem estipulou esse prazo foram eles, e se eu deixar esse prazo, essas criaturas podem voltar à sua origem. Então do Adam Ellis, que eu fiz ali a captura dessas energias, poderiam voltar para ele. Não necessariamente os guias iriam levar, não necessariamente. Eles têm o total arbítrio de dizer, tá, eu vou fazer, tá, não vou fazer. Não sou eu que comando eles nesse sentido. Eles têm a liberdade de dizer quero ou não quero, tá bom? Jack. Bom dia, Rodrigo. No episódio 11 de Respostas aos Inscritos, você responde sobre o Reiki. Incrivelmente, você abordou algo que eu, reikiana nível 2, sempre senti e percebia em meus processos de envio e aplicação de Reiki, a contaminação energética. Obrigado. Vários mestres, pessoalmente e pela minha internet lives, negam essa questão por dizerem que a própria energia é um condutor de limpeza. É mentira. O que, de fato, eu não sinto. Estou muito impressionada em ouvir de alguém tão esclarecido e de confiança, aquilo que ninguém quer admitir. Gostaria que você falasse mais da sobrecarga, de como obter uma proteção e como obter uma limpeza energética. Eu quero fazer bem às pessoas, porém não posso fazer mal. Muito obrigada pela atenção, Jaqueline. Jack, é o seguinte, toda e qualquer prática de técnica de cura ou movimentação de energia ou manipulação de energia precisa ter um processo passo a passo. Primeiro, eles não ensinam quase nada no Reiki, eu sinto muito, tá? O reikiano, infelizmente hoje as escolas de Reiki elas são muito fracas. E eu acho que deveriam voltar à sua origem da Diana Stern, que é uma das maiores reikianas do mundo, e rever seus conceitos, não a Diana, mas aqueles que aprenderam, tá? Porque é o seguinte, eu fiz meu mestrado em Reiki, tá? Mas eu nunca apliquei porque eu não gosto do Reiki. Eu gosto de outras técnicas que realmente são muito mais fortes e, entre aspas, mais competentes que o Reiki. Por que entre aspas? Você utiliza muito a absorção de energia para você projetar. Então você absorve e projeta. Só que para você absorver uma quantidade muito boa de energia, o seu corpo tem que estar livre, limpo e purificado. Você nunca vai beber um chá delicioso num copo sujo. Ok?
você primeiro tem que limpar a xícara para se deliciar do seu chá. É a mesma coisa. Para que você tenha uma eficácia completa nessa técnica, você tem que estar limpo e purificado. Mas a limpeza não é só física, ela é uma limpeza emocional e mental. Emocional, você tem que ter, sim, práticas de liberação de traumas emocionais, de sensações, emoções de raiva, fúria, angústia, tristezas, todas essas emoções negativas, elas devem ser anuladas ou guardadas para que essa energia seja completamente canalizada sem barreiras. A sua mente tem que estar concentrada perfeitamente nesta técnica. Você não pode ter influências de eu deixei a água no fogão, e será que eu paguei a conta de energia? Será que eu esqueci de pagar o aluguel desse mês? Você não pode, a sua mente tem que estar concentrada 100% nesse processo, tá? E a questão física, que é mais complicada, você tem que estar em jejum, você tem que estar com o corpo físico limpo, purificado, banho tomado, tá? Existem sim maneiras de você fazer banhos específicos para a purificação do seu corpo e melhorar o seu corpo vibracional. E, infelizmente, não é só sentar e botar a mãozinha numa pessoa. Você tem que ter procedimentos em você para aplicar. Para você ter uma ideia, eu levo mais ou menos 2-3 horas num processo de meditação simples para poder praticar as coisas que eu pratico. Eu, antes de tratar as pessoas, eu faço um banho específico para depois fazer exercícios físicos para daí sim tratar as pessoas. E isso mesmo que você escutou, exercícios físicos. Por que exercícios físicos? Para que a energia ruim que está nas minhas articulações sejam retiradas. Quando você move as suas articulações do corpo, você locomove, desloca, você faz com que essas energias ruins sejam retiradas e aí tem um processo para destruir essas energias ruins para que a energia boa circule. Então o processo é mais complicado do que você imagina. Só que esses caras que se autodenominam mestres, que acabam recebendo títulos por algo que não merecem, não têm conhecimento suficiente sobre isso. São mestres que se fazem assim e não assim. Você tem que ter o discernimento sobre aquilo que você está fazendo, você tem que conhecer outras técnicas, você tem que agregar outras técnicas para ter o complemento necessário. Então, Jack, é mais complicado do que você imagina. Tá? Bom, vamos lá. Galão do Vlad que voou. Olá, Rodrigo, porque quando cobrimos nossas cabeças com um cobertor temos a sensação de estarmos protegidos de todo mal. Isso acontece com os pés também? Seria um local de grande energia que temos? Não, isso chama-se o que o coração não sente, os olhos não veem, não é? Aquilo lá, o que os nossos olhos não veem, o coração não sente. É a mesma coisa. O que os olhos não veem, o meu medo não sente. Então eu não tenho medo já porque eu não estou vendo nada. Né? É só por isso. A questão do pé é porque você não consegue ver o que está acontecendo no seu pé, né? Então você encolhe os seus pés, encolhe sua cabeça, se cobre todo dizendo eu não estou vendo nada, não estou vendo nada, não estou vendo nada. É só por isso. Tá? Não tem nada a ver de sistema de proteção e tudo mais. É um reflexo do ser humano. Eu não vou ver, então eu não vou sentir. É mais ou menos isso, tá? Júlio Leite. Boa noite, Rodrigo. Assistindo o vídeo do Testando o Demo de Adam Ellis, tive uma dúvida. Você comentou que os universitários iriam retirar as criaturas. A minha dúvida é, se somente anjos podem encaminhá-las até Deus ou mentores, mestres e guias também são capazes de fazer esse processo? Forte abraço e continue com esse trabalho tão gratificante. Júlio, não é assim que funciona não, cara. Vamos lá. Se existe tanta maldade no mundo, por que Deus não tira? Se existem tantas coisas ruins, e o diabo, como a maioria fala aqui no meu canal, por que Deus não tira? Por que Deus não olha para a terra e fala, não estou fazendo nada, acho que eu vou retirar a maldade, vai. Pum, retirou toda a maldade. Por que ele não faz isso? Por que ele não retira todas essas energias ruins que podem fazer com que o próprio ser humano mate o outro ser humano? Isso é uma coisa muito complicada de ser estudada. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, na qual o ser humano, essencialmente ele é dual. Ele ama, ele odeia. Ele se apaixona
e ele se desvincula muito rápido. Então, assim, quando eu fiz o Testando o Demo do Adam Ellis, todas essas energias precisam de um intermediador. Eu fui um intermediador na qual eu identifiquei essas energias, trouxe as energias para minha casa. Trazendo essas energias para minha casa, eu recolhi todas e falei para os universitários: estão aqui e nós vamos encaminhar juntos. Muito bem, eu fui e encaminhei junto, porque eles precisam de um fator que dê a ignição. No caso, fui eu, um ser humano, intermediando um processo de retirada de energias ruins para que Deus conceda essa possibilidade. Então Deus ele vai permitir com que isso aconteça mediante a intervenção de um ser humano. Seres humanos ajudando os seres humanos a evoluir, ok? Se fosse assim, os anjos desceriam na Terra, iriam à casa de cada ser humano, retirariam o mal uma vez por semana e pronto. Mas não é assim que funciona, ok? Sobre a questão de mestres e guias, de novo, se você não é um intermediador, se você não faz o processo, se eu não sei fazer esse processo, eles não vão fazer. Não adianta. Vocês confundem muito essas questões de o mundo espiritual está do meu lado, ele vai me auxiliar em tudo que eu quero, é só estalar o dedo que aparece um anjo aqui com papel higiênico dizendo: o senhor chamou? Olha só, eu trouxe papel higiênico, né? O anjo Alfredo. Ou trazer minha água de coco, trazer... Não tem nada disso, tá? Eles não vão te servir se você não servi-los, tá? Eu estou servindo a Deus e Deus coloca os anjos para me auxiliar. Eu faço o processo de intervenção, os anjos me acompanham e no final, por serem energias que precisam ser retiradas, no final eles terminam o trabalho. Assista meus vídeos de limpeza de casa porque tudo isso é explicado lá. Vamos lá, Hilton Whisky Silva. Olá, há algum tempo que estava afastado dos trabalhos, mas pela conexão desde o canal do Vlad e ao seu, pelo que você faz, é muita força, muita energia quente que vejo nos seus vídeos de hoje. Você e sua equipe nesta terra parecem estar fazendo um grande trabalho. Antigamente não tínhamos muito como transmitir o conhecimento ou a ciência espiritual e vejo com que essa era que a Terra entrou em canais mais sérios são muito interessantes. As minhas dúvidas são: você vê o presente dos planos e vibrações ou seria mais a parte das recordações e marcas de energia já passada? Não sei se segues a linha, mas acredito que somente podemos ver aquilo que ligamos à frequência como interruptor. Não sei se a linha que os seus mentores universitários seguem é essa, ou se é assim que funciona. Parece que tem uma linha mais elemental nos seus vídeos. Não sei como funciona lá do outro lado, vendo daqui, mas sinto mais isso. Algo mais como um fluxo da natureza. Vejo que aparentemente desmantelas grandes entidades e pega pequenas porções para o seu tratamento. E às vezes o resto ainda tenta te perseguir. Pode ser sua impressão, mas é o que eu sinto. Vejo também que tens bastante conhecimento e tais resgatando muito na prática. Isso é bom. Outra dúvida. Acredita que as almas nunca regridem em si, só estacionam? Não, já falei sobre isso. Afinal, o espaço-tempo é infinito, então sempre haverá um tempo no infinito, tempo de ser a hora. Vou acompanhar mais para aprender a sua linha. Mas segue. Essas são as curiosidades e o que eu senti vendo. Paz. Eu não vejo recordações e marcas de energia já passada. Não. Você está misturando as coisas. Não. Assim, você tem que assistir muito às minhas análises espirituais e as limpezas de casa para entender muito bem o que eu faço. O que eu vejo presente dos planos ou vibrações, não. Eu trabalho uma linha atemporal. Eu posso ver passado, presente e futuro. Não. É um princípio curioso e, assim, a espiritualidade ela é atemporal, tá? Não existe passado, presente e futuro, existe uma linha única. Essa linha única, por exemplo, se eu quiser estalar o dedo e ver você há 10 anos atrás, eu leio sua energia há 10 anos atrás. Se eu quiser ver você no futuro, eu estalo o dedo e eu vejo você daqui 10 anos. Fácil. Isso eu não tenho problema nenhum. Eu consigo ver tudo o que vai acontecer com você até um certo limite, tá? Que me é permitido.
Eu consigo ver as doenças que vão surgir na sua vida. Eu consigo ver toda a estrutura do seu corpo físico, do seu corpo mental, emocional. Eu consigo ver toda a estrutura familiar. Eu consigo ver muita coisa. Eu consigo ler todo o seu DNA espiritual. Eu consigo ver a sua origem. Eu consigo ver todas as suas vidas passadas. Todas as suas vidas passadas. Todas. Isso eu faço desde os 15 anos de idade. A espiritualidade, para mim, ela se liquefez. Então, eu não tenho nenhuma barreira. Eu consigo trabalhar essa espiritualidade de uma maneira tão lúcida, tão viva, que não existe isso. Eu consigo, por exemplo, antecipar algo que vai acontecer comigo. Eu consigo antecipar. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e eu estou vendo um acidente que vai acontecer comigo amanhã. Se eu sair tal horário, eu posso bater o carro. Já aconteceu isso. E aí eu não saio de casa e eu evito esse acidente. Ah, mas te avisaram. Não. Isso é uma linha atemporal de física quântica. E eu consigo me ver em vários universos ao mesmo tempo, sem precisar trabalhar com déjà vus ou trabalhar com guias que vão estar me falando. Não. E isso é uma evolução da consciência de uma maneira que eu consigo trabalhar os mesmos universos simultaneamente do que está acontecendo no Rodrigo aqui agora. O que vocês estão vendo é um ponto central de quem é o Rodrigo aqui agora. Mas nesse aqui agora eu estou trabalhando o meu passado, o meu presente e o meu futuro ao mesmo tempo. Então eu vivo numa linha atemporal única. E isso é uma coisa tão complexa de explicar que eu evito. Mas provavelmente você está lidando com essa sua pergunta. Eu não vejo parte de recordações e marcas de energia já passadas. Eu não vejo planos e vibrações. Eu vejo milhões de possibilidades simultaneamente, ao mesmo tempo. Vejo que aparentemente desmantela-as grandes entidades e pega pequenas porções para o seu tratamento. Não tem nexo a sua pergunta. A impressão que você tem sobre mim é completamente errada. Eu não faço nada disso. Eu trabalho com uma técnica com princípios de acupuntura, na qual eu retiro todas as energias ruins de uma pessoa e não pego nada para mim. Eu não entendi. Pega grande quantidade de energia e pega pequenas proporções do seu tratamento. Não tem... Por favor, eu preciso que você se atente mais às coisas que eu falo no meu canal, porque eu não entendi a sua pergunta. Eu não pego nada para mim. Eu retiro todas as energias ruins e acabou. O que acontece é o seguinte... o mal, ele não quer sair das pessoas. O mal, obviamente, ele quer coexistir com as pessoas. Então, quando eu faço um processo de intervenção divina e eu retiro o mal das pessoas, o mal, a essência do mal, ela vem me cobrar. É óbvio, ela bate aqui na porta dizendo, cara, eu não gostei do que você fez. Eu vou falar, eu vou continuar fazendo. Isso já aconteceu várias vezes. E por mim, eu não faço a mínima questão. O mal pode bater aqui na porta quantas vezes ele quiser. O fato é, eu tenho um alicerce espiritual que me protege muito forte e eu sei que nada de mal vai me acontecer, porque eu não vou fraquejar no momento em que o mal acha que eu vou cair. Não vai acontecer isso. Eu vou estar extremamente sólido, perfeito e constituído de uma forma que o mal não vai me derrubar. Eu vou estar íntegro fazendo o meu trabalho. E o mal bate na minha porta. Ah, tio Spook, mas você não vai fazer nada? Nada, eu me divirto, que o mal bata na minha porta e venha querer me afrontar. Faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Quem tem medo do mal? Eu não tenho medo do mal. Imagina. Sobre a sua questão das almas, as almas regridem sim, tá? Eu já falei isso. Se você tem um comportamento animalesco na sua vida, você vai voltar como um cachorro, um animal, um bestial, um ser bestializado. Tá? De novo, isso já foi tratado em vídeo, tem muitas partes que eu falo sobre a evolução das almas, sobre a roda da vida. De novo, vejam meus vídeos, por favor. Jaqueline Silva, olá tio Spook, sempre achei gostoso ouvir os pontos de Umbanda, mas fiquei com uma dúvida. Há problema se eu ficar cantarolando em movimentos aleatórios, fora o movimento da prática de limpeza? Acho que o que vai mandar é a minha intenção quanto ao canto. Logo, se eu cantarolar sem intenções, não estarei incomodando-os. Está correto? Beijos, tudo de bom. Jaqueline, cante, divirta-se, pule e viva a música. Não existe problema nenhum em cantarolar esses pontos em qualquer lugar, em qualquer momento, e principalmente quando você estiver com medo e precisar solidificar a sua fé, sua crença, e se manter protegida. Cante os pontos, viva os pontos, respire os pontos, porque eu mesmo já cantei horas aqui em casa e eu me divirto honrando e louvando, seja o Preto Velho, seja o Exu, seja qualquer
um da linhagem da Umbanda, porque eles fizeram um trabalho tão maravilhoso comigo na minha vida, que eles merecem muito mais, tá bom? Gente, 1 hora de vídeo. Quero agradecer a todos por tudo aquilo que vocês estão feito. As perguntas dessa vez foram perguntas mais complicadinhas para o entendimento. Eu não entendi algumas perguntas aqui. Eu espero que tenham respondido. Se eu não respondi, já tem em vídeo. São mais de 400 vídeos. Eu tenho certeza que a sua pergunta está lá. Então assistam meus vídeos. Tem muito vídeo antigo no canal. Assistam. Peguem uma playlist e fala: hoje eu vou no Desmistificando as Crenças Populares. E assistam. Tá? Tem vídeos sobre obsessores, roda da vida, reencarnação, renascimento. Assistam, explorem meu canal, aprendam. Tá? De novo, antes de me perguntarem, tenham certeza que essa pergunta não foi respondida em vídeo, tá? Porque já existe provavelmente uma resposta para cada pergunta desse tipo no meu canal. Tá bom? De novo, muito obrigado a todos vocês de coração e espero vê-los em mais um Spook Responde na próxima semana. E bons sustos a todos nós.